registro de atendimento, registro de sessão, evolução do paciente. Hoje eu vim falar sobre esse tema que é pouco falado, mas que é parte das tarefas dos profissionais da saúde e muitas vezes é um grande desafio encaixar na nossa rotina diária. A gente acaba procrastinando e muitos até negligenciando esse processo. Eu percebo que muitos profissionais se preocupam com os registros por serem obrigatórios, mas a questão é que, além de ser obrigatório, eles trazem benefícios que às vezes a gente não se dá conta. Quem aí consegue lembrar de como foram os atendimentos do dia anterior, ou da semana que passou, ou do mês? Isso é inviável. Além de lembrar das estratégias utilizadas, a gente precisa lembrar de como aconteceu a sessão, as intercorrências, o que deu certo, como evoluiu com cada paciente. Então, a terapia ela deve estar alinhada com o planejamento que foi determinado de acordo com os dados obtidos na anamnese e na avaliação do paciente. Então, os registros de atendimento ou a evolução do paciente é parte importante do prontuário. Então, não podemos nos preocupar em anotar apenas os dados da anamnese ou dos protocolos de avaliação. O que acontece nas sessões também deve estar documentado. Você consegue individualizar o atendimento se você tiver dados sobre o seu paciente. Então, a gente precisa de dados para definir onde queremos chegar e precisamos de dados também para darmos continuidade a esse processo de cuidado com o paciente, que é um processo de avaliação constante. Percebe que quando a gente descreve os detalhes das sessões terapêuticas, ou até quando a gente documenta aqueles minutos de conversa que a gente tem depois do atendimento, no final da sessão, a gente carrega informações valiosas sobre o nosso paciente. Tanto para o nosso trabalho, do atendimento em si, do nosso direcionamento do planejamento terapêutico, mas também como dados de pesquisa. Então, quando a gente tem constância em tomar nota de todos os detalhes do que acontece na nossa prática, a gente também consegue perceber e analisar padrões de comportamento, ou até mesmo dúvidas em comum que nos ajudam a perceber necessidades, buscar mais conhecimento e até compartilhar esse conhecimento fora do setting terapêutico. Hoje em dia, muitos profissionais utilizam suas redes sociais, como uma forma de falar sobre o seu trabalho, divulgar seus serviços e esclarecer dúvidas para os seus potenciais clientes. E o que acontece no seu dia a dia e as dúvidas e necessidades dos seus pacientes podem ser as mesmas dúvidas de outras famílias que estejam vivenciando situações semelhantes. Então, fica muito difícil a gente conectar esses pontos se a gente não registra esses pontos. Então, manter a constância nos registros, ela facilita o dia a dia e nos ajuda a sermos muito mais assertivos em todas as nossas ações. Então, essa é uma reflexão que eu queria trazer, porque ter seus registros em dia, não só para se manter dentro da lei, para o caso do conselho fiscalizar, ou se o paciente pedir, mas ter consigo esses dados e utilizá-los a favor do seu trabalho, revisitar as informações, para direcionar o seu planejamento, te ajudar no raciocínio clínico, no trabalho em conjunto e no desenvolvimento de relatórios, insights para conteúdos relevantes e como uma fonte muito rica de dados para pesquisa. Então, quando você entende o porquê você faz, o que você faz e não pensa somente que faz porque é obrigatório ou burocrático, fica muito mais fácil de fazer, porque você coloca isso como prioridade na sua rotina e entende que não será algo a mais a se fazer, e sim algo que vai contribuir e agregar mais qualidade no seu trabalho.